Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no livro de Abacuque, capítulo 3, ao versículo de número 17, a palavra do Senhor diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altamente. Amém? Glória a Deus. Aqui, o profeta Abacuque, no capítulo 3, permita-me ler também o versículo 2, que no versículo 1, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. O versículo 2 diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Observamos que em essa época, não se sabe com exatidão quando foi escrito essa profecia, quando Abacuque profetizou, mas podemos deduzir cerca de 620 anos antes de Cristo, provavelmente nessa época. E aqui, naquela época, o povo estava em aflição, o povo estava em angústia, e o profeta, ele começa aqui nesse capítulo 3, em oração, e ele disse no versículo 2, ele disse assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Quer dizer assim, ele te ouviu, as declarações seria as manifestações, como Deus havia manifestado para o povo de Israel. E ele disse que quando ele ouviu essas declarações, os depoimentos, quando ele ficou sabendo, disse que ele ficou alarmado. Aí ele fala assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Esse termo, quando ele está falando aqui, aviva a tua obra, ele estava orando, e nesta oração ele estava suplicando a Deus, que Deus agisse, que Deus se manifestasse com seus juízos. Seria que Deus manifestasse seu juízo a favor dos inimigos, a qual estava afligindo o povo, que poderia, talvez ele aqui estaria falando acerca de Babilônia, não podemos dizer com exatidão, mas com exatidão podemos dizer que seria contra os inimigos que estavam afligindo o povo, e também que Deus pudesse actuar com seus juízos, até mesmo com o próprio povo que estava em desobediência, porque o povo estava em aflição, porque estava em descasos com os mandamentos de Deus. Aqui, quando ele pede que Deus faça juízo, entende? Que Deus faça juízo contra o povo, que Deus manifeste o seu juízo, que Deus execute o seu juízo. Ao mesmo tempo, ele fala assim: na tua ira, lembra da tua misericórdia. Entende? Ele fala: Deus, mas na tua ira, quando o Senhor manifestar os teus juízos,
lembra da tua misericórdia. Então, Deus, ele tem essas características de cumprir a sua palavra. Deus cumpre os seus mandamentos. E ele, se você seguir lendo todo o capítulo 3, ele vai dizer no versículo 6, os caminhos de Deus são eternos. Então, seria assim: Deus, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Aviva a tua obra, seria executa os teus juízos, executa a tua palavra. E aí, tem algo aqui que eu quero ressaltar desse profeta, que ele sobressai no meio de todos os demais profetas. Por quê? Ele, quando ele profetiza, ele está profetizando baseado na sua experiência com Deus e na sua comunhão com Deus. Entende? É algo que me chamou muita atenção meditando aqui neste livro de Abacuque. Então Abacuque, ele profetizou baseando na sua experiência com Deus e na sua comunhão com Deus. Como aqui ele estava pedindo a Deus que Deus manifestasse seu juízo contra os inimigos e manifestasse seu juízo para com o seu povo. Ele chega no versículo 17 e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Observamos que o povo estava em aflição, e aqui nós vimos que ele fala assim: ainda que os meios visíveis, entende? Ainda que os meios visíveis, que a figueira, a videira, a oliveira, que são símbolos, da providência de Deus para o povo de Israel, são símbolos muito relevantes para o povo de Israel. E ele fala que ainda que a figueira não vai florescer, ainda que no meio dessa angústia, no meio dessa aflição que o povo está, a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ele está dizendo assim: olha, aí por isso que ele é um profeta que ele se sobressai no meio dos demais, uma característica quase única. Claro que vai haver profetas também com essa característica, mas ele se ressalta, ele se releva a mais dos demais, porque ele fala assim: ele disse, ainda que falta tudo isso, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E ele vai dizer, se falta, se as ovelhas sejam arrebatadas, se no curral não haja gado, eu me alegro no Senhor, exulto, seria canto no Deus da minha salvação. Aí ele diz no versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Então ele tem uma fonte. É o mesmo que o apóstolo Paulo também fala lá em Efésios. Até que ontem estive meditando um pouco em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, quando o apóstolo Paulo manda que o povo se fortalecesse no Senhor. E aqui o profeta está dizendo assim: o Senhor é a minha fortaleza, entende? E faz os meus pés como da corça, e me faz andar altamente, seria me faz ficar seguro. Então ele está dizendo assim: ainda, Senhor, que muitos, ao ver as ovelhas quitadas, ao ver as oliveiras não produzir, ao ver a figueira não produzir, ao ver a oliveira não produzir, vai te negar, vai te deixar. Há um que no meio das aflições muitos vão te abandonar, mas eu seguirei confiando em ti, eu seguirei, alegrando em ti, eu seguirei louvando o teu nome, eu seguirei cantando o teu nome, eu seguirei regozijando em ti, eu seguirei pregando o Senhor.
é esse tipo de crente, é esse tipo de servo que faz a diferença nos tempos atuais. Eu não sei em que situação você se encontra, mas observamos que muitos na atualidade estão querendo servir ao Senhor baseado nas coisas visíveis, baseado somente nas bênçãos que o recebem. Mas aqui nós vemos o profeta Abacuque, ele demonstrando a sua experiência, a sua comunhão única, individual com Deus. E é o que Deus requer de cada um de nós, que nós também venhamos ter esta comunhão íntima com Deus. Não importa que talvez os meios visíveis venha faltar, venha falhar, mas que você possa continuar firme, confiante, esperançado no Senhor. E também no Salmo capítulo de número 18, nós possamos ver claramente que no versículo 33 ele disse: Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Olha bem, é o que o profeta Abacuque tinha em particular com Deus. É o que eu e você também temos de ter. É Deus que adestra nossas mãos. É Deus que nos capacita. É Deus que nos dá força nos dias das calamidades. Entende? No dia da angústia, no dia da tristeza, é Ele que nos dá força. Amém? Que Deus te abençoe neste dia.